Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Engenheiros Empreendedores e pra gente começar já sendo o seu dedo aí no like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para acompanhar a atualização de todos os vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade naquela sequência de vídeos onde a gente está falando sobre as áreas de atuação de um engenheiro eletrônico com relação às disciplinas da faculdade, olhando para as disciplinas na faculdade. E no vídeo de hoje nós estamos no quarto episódio onde nós vamos falar sobre controle. Mas antes da gente começar, solta a vinheta. Vamos chegando, galera, e vamos começar explicando primeiro o que é controle, galera. Controle é uma disciplina ou conjunto de disciplinas que a gente tem dentro da engenharia eletrônica, onde a gente aprende a controlar processos da parte de eletrônica. Como assim, Lucas? Imagina que você tem... Vamos dar um exemplo mais simples, né? Imagina que você tem um forno industrial e você precisa controlar a temperatura daquele forno. Ele precisa sempre estar numa dada temperatura porque ele está fazendo um processo muito específico e se ele fugir um pouquinho daquela temperatura, eu acabo perdendo meu processo produtivo. A área de controle vai trabalhar para que eu consiga manusear equipamentos, controladores, atuadores, sensores, para conseguir sempre manter aquele forno industrial na mesma temperatura. E aí existem um conjunto de disciplinas que nos ajudam a entender um pouco mais sobre isso e aplicar isso no dia a dia da indústria ou alguma área específica. Então, dentro do nosso curso de engenharia eletrônica, pelo menos no meu campus, né, a gente tem 3 disciplinas dessa área. Uma chamada controle 1, uma chamada controle 2 e uma chamada controle supervisório. No controle 1, basicamente, a gente vê a teoria do controle propriamente dito. Eu também estudei ele um pouquinho no meu curso técnico em mecatrônica, mas eu aprofundei de uma maneira melhor na engenharia propriamente dita. Então lá no controle 1 a gente vê um pouco da teoria. No controle 2, que eu ainda não fiz, é uma parte mais prática referente ao que a gente viu no controle 1. E lá no controle supervisório, a gente começa a trabalhar também como que a gente pode pegar aquele controle que a gente projetou para uma determinada indústria e trazer ele para a nossa telinha do computador para a gente, como o próprio nome já diz, supervisionar aquele processo por meio de um computador. E basicamente isso que a gente faz dentro da disciplina de controle na faculdade, beleza? Se eu fosse aprofundar um pouquinho mais sobre isso, falar sobre os controladores, sobre os atuadores e sobre os sensores ainda referente a esse forno industrial, basicamente seria o seguinte: você teria um controlador lógico programável, que a gente chama de CLP, onde você consegue programar ele por meio de uma linguagem de programação, normalmente pode ser uma linguagem ladder, que é uma linguagem de comandos elétricos. Tem os atuadores, que por exemplo, no caso do forno industrial, pode ser uma solenoide, pode ser um motor, que permite que haja abertura e o fechamento para entrar e sair mais gás, para a gente conseguir controlar essa temperatura. E também tem os sensores, que vai medir essa temperatura que está saindo, vai comparar com a referência que eu coloquei lá. Então, por exemplo, quero que tenha 200 graus Celsius, mas o meu sensor está medindo 199. Opa, então libera um pouquinho mais de gás para chegar próximo desses 200. E aí esse sensor vai ter papel fundamental para essa leitura e conseguir chegar o mais próximo possível à referência que você deseja e ter o seu processo produtivo da melhor maneira possível. Então, por que a gente estuda essa disciplina? Porque é uma matéria que é um conteúdo, como que eu posso dizer? É uma parte da eletrônica que a gente usa com diversas aplicações, porque é muito útil no nosso dia a dia e também porque a gente vai necessitar aí para o nosso mercado de trabalho. E falando em mercado de trabalho propriamente dito, o controle está basicamente quase que integrado totalmente dentro da engenharia de controle e automação, a engenharia mecatrônica, que tem como base as engenharias mecânica, elétrica, eletrônica e também a informática. Então, se você pesquisar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, você vai ver que as pessoas falam que é uma profissão do futuro, que as indústrias vão utilizar muito comumente. Até porque está empregado dentro da indústria 4.0, que é essa comunicação entre as tecnologias já existentes e as tecnologias que vão vir para o futuro. Então, o mercado de trabalho, ele realmente é muito promissor nessa área. E aí, com certeza, você vai ter bons salários se você conseguir se empregar como um engenheiro nessa parte de controle propriamente dita. Então é muito interessante para você que gosta dessa área. Para você que não sabe, a minha opção quando eu mudei lá para o Paraná para cursar engenharia eletrônica, que primeiramente foi engenharia de elementos, depois eu troquei para eletrônica, a minha primeira opção era engenharia de controle e automação. Só que daí eu teria que mudar para um outro campus. E aí, devido a toda a complexidade da coisa e como a vida não é fácil, eu preferi continuar na engenharia eletrônica. E depois, comparando as grades, fazia mais sentido até para mim a engenharia eletrônica por causa do meu perfil mais cientista, mais físicos, assim, digamos assim, de entender as coisas mais a fundo. E dentro da grade de engenharia de controle e automação, eu não teria a oportunidade de entrar nesse sentido mais aprofundado. Então acho que a engenharia eletrônica está um pouco mais distante da engenharia de controle e automação, não no sentido de estudo, mas no sentido de novidade. A engenharia eletrônica propriamente dita, ela foi descoberta antes
ou pelo menos ela surgiu antes da engenharia de controle e automação, que é um pouco mais nova, e ela não se preocupa tanto com esses processos antigos. Ela pega esses processos antigos e faz tecnologias mais futurísticas, ou como que eu posso dizer, mais dentro da realidade do futuro. Galera, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha trazido algo útil para você nessas dicas sobre as áreas de atuação da engenharia eletrônica com relação às disciplinas da faculdade. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo, deixa seu comentário aqui embaixo se eu falei alguma coisa errada, ou se você tem alguma sugestão, e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Até o nosso próximo vídeo.